Fala, Dev, tudo bem? Elvio aqui trazendo um outro vídeo para vocês, um pouquinho mais complexo. Quem já precisou aí de criar um FAQ como esse? Ó? Você clica na pergunta, ele lista a resposta, e se você clicar na outra, ele fecha automaticamente, né, a última aberta, e assim por diante. Ó. E o melhor, dinâmico. Quer ver só? Vou pegar aqui um exemplo. Abrir o meu banco de dados aqui. Inserir. Como simular uma pergunta e uma resposta, né? É uma pergunta e resposta só, é bem simples, né? Adicionei, né? Automaticamente aqui, ó lá, ó, ele já aparece na lista, né? E padrão de cor, componente fica ao seu critério, mas você pode fazer esse padrão e automaticamente acrescentar ou retirar os itens aí. Tá gostando? Deixa um like, comenta, compartilha esse vídeo aí para seus amigos, desenvolvedores. Vamos lá, pessoal. Eu vou continuar aqui para explicar para vocês. E aí, acho que é uma plataforma, uma forma de aprendizado e também é um recurso interessante, né, para utilizar nos apps aí, né? Dependendo do aplicativo, de perguntas e respostas, dúvidas para os usuários é interessante. Bom, primeira coisa, eu compartilhei aqui, né, o meu banco de dados. Começar por ele. Eu fiz uma tabela no Supabase. Lembrando, já me perguntaram, mas você fez aí pelo Supabase, como que faz no Firebase, ou uma API externa? Pessoal, é o mesmo conceito, vocês vão utilizar componente, o mesmo jeito, só que vai mudar a carry, a ligação do banco de dados, que vocês vão fazer muito diferente, né? Essa tabela aqui vai ser criada lá no Firebase. No caso da API, a API vai te retornar o objeto, então vocês têm que selecionar lá no objeto, né? Bom, itens por itens. É possível fazer em qualquer formato esse FAQ aqui, tá? O FAQ é bem universal aí, né? Eu estou utilizando esse exemplo no Supabase. Voltando. Então a minha tabela sempre vai, né, quando você cria uma tabela, sempre vai ter o ID e a data de criação. Ele já coloca esses parâmetros aqui dos tipos e o valor de padrão por automático, né? Eu fiz, no caso de exemplo, pergunta e resposta, como texto mesmo e livre, né? Então, a quantidade ilimitada aí, vamos dizer assim. Bacana? Agora eu vou mostrar aqui o desenho. O que eu preciso, então, informar? Quando a gente está trabalhando num aplicativo, lógico, tem toda aquela estrutura, tem que pensar o que está sendo desenvolvido. Nesse caso aqui, eu tenho uma página, né? Essa página aqui é a página do FAQ, e ela está trazendo já a listagem lá do banco de dados com o componente, com os parâmetros, né? Então ela já está montada aqui. Então essa página, ó, ela importa um componente que eu vou criar como uma seção, né? Como um componente auxiliar, que é nele que eu faço a ligação do banco, a ligação do Firebase, a ligação da API. Legal? Ele aqui, ó, é um componente único, né, um componente sozinho, que só vai estar listando os registros do banco. Né? Por isso que eu fiz aqui, ó, faz uma query do banco de dados. Essa query, como falei, qualquer banco de dados. Aonde que está cada um dessa linha aqui? No caso aqui, ó, pode ver que tem um ícone, né? O mais está fechado e o menos aqui ele expandiu, né? Para você voltar a fechar essa pergunta, né? Então, no caso, ele é um componente só que tem aí a cada variável dele. Ó. Os ícones são dois, eu vou explicar isso lá no Flutterflow, né? Como que eu fiz. Aí nós temos o título, aqui está como questão, né? Como question, e answer como resposta. Mas o nome, o título, vocês podem criar o jeito que vocês quiserem, tá? Eu esqueci de uma outra coisinha aqui, falar dos parâmetros. Esse componente, né, ele tem parâmetros de visibilidade. Porque assim, se o FAQ, né, como eu demonstrei agora para vocês, ele está fechado, a visibilidade dele está oculta.
Quando você clica, a visibilidade dele amplia, né? Show, né? Dá um exibir. Exibir quem? A resposta, ok? Aqui nós vamos usar como parâmetros, aqui nós vamos utilizar esses itens. Eu preciso, então, de um identificador dele que ele está expandido, né? Qual é melhor dizendo, qual é um desses aqui, né? Qual você clicou, então eu preciso de uma variável para registrar isso. Os números, né? Ele vai fazer uma listagem, né? Então ele vai listar aqui, ó, no banco de dados, vocês podem reparar que tem uma listagem de ID, né? Então aqui ele vai listar 1, 2, 3, 4, 5. Então qual, né? Parâmetro aqui, eu registro isso lá no nosso componente. Aqui, ó, você vai registrar isso aqui também. Porque eu faço comparativo, né? Quem está aberto e quem está fechado. Daí vem a pergunta, a resposta é como string, e a action, que é esse efeito que eu mostrei na... Onde está aqui? Fechei ele agora, né? Infelizmente. Não, fechei. Eu fechei. O que acontece? Ele está fechado, eu tenho pergunta somente. Quando eu clico, eu faço ele abrir, né? Ele expandir. Então, eu tenho aqui as actions, que cada pergunta vai ter um link, né? Que eu preciso expandir ele. Bom, expliquei o conceito, né? Expliquei aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido. Eu tenho também um parâmetro aqui que eu esqueci de colocar nesse outro item. Deixa eu arrumar já. Deixa eu ver se eu consigo já arrumar ele aqui. Não consigo copiar agora? Não consigo copiá-lo. Consegui. Aqui, ó, eu vou ter um parâmetro nesse componente aqui, que é um parâmetro chamado esse aqui, ó. Eu tenho um parâmetro chamado action string, ele é um inteiro. Por quê? Esse cara aqui que vai identificar para mim, ele é uma variável page state da página. Page state. Ele é uma variável local, né, nesse componente, porque eu tenho que identificar com ele se ele está... o valor dele também vou colocar aqui para vocês. Vou deixar todos esses detalhes aqui dentro da descrição do vídeo. Valor, né? Value menos 1. Legal? Então aí já dá para a gente ter uma noção de como que a gente está trabalhando. Então, o componente, o FAQ, deixa eu ver se dá para ampliar aqui, ó, isso. Você precisa então ter o componente que será lido para o componente da sessão, que ele vai listar todos os registros, né, da base de dados, né, e trazer o formatinho, né, trazer esse formato visual do componente aqui que foi criado, né. E aí vocês vão ter esse efeito do FAQ de abrir e fechar, ok? Legal, eu já falei demais, então vamos para a prática. Gente, eu vou mais explicar, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês clonarem e estudarem aí também, né? Então, quem já assistiu alguns vídeos aí, eu já expliquei como importa, mas deixa eu mostrar para vocês, o pessoal que está começando aí também, né? Então aqui nas configurações, lembrando uma coisa, eu uso o Flutterflow pago. O Flutterflow o gratuito, ele tem limitações, né? Algumas limitações. Provavelmente você consiga fazer esse projeto na versão free, tá? Mas você não vai conseguir baixar o código, exibir na web, você consegue, mas é ruim, né? Você quer exportar, testar no celular, o APK, por exemplo, não, se for Android, e etc. Bom, voltando. Então eu clico nas configurações, Supabase, e importo aqui a minha key, né? A minha linha, e dou um get schema, e ele vai trazer aquela minha tabela que eu mostrei para vocês agora, né? Com o ID, com a data e a pergunta e a resposta. Desse jeitinho que a gente criou no banco, ok? Bom,
E já estou com base ligada, eu vou ter a separação aqui no meu projeto. Então, meu projeto, pessoal, olha só, eu faço uma pasta pages, né? Eu sempre faço assim essa nomenclatura, e componentes. Pode reparar que é página uma, e eu tenho dois componentes que acabei de explicar para vocês, que é o acordeon, que eu dei o nome desse acordeon, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui. O que importa é esse componente vai ter essa altura e essa largura, tá? Então, 394 por 102. Ele, dentro dele, se você clicar aqui na página inicial dele, né, no acordeon, ele tem aqui, ó, parâmetros, né? Que é o que eu desenhei lá para vocês, né, ó. E aí tá aqui, ó. Primeiro, ele é o valor inteiro, tá como requerido, claro, né? Deixei como todos os requeridos. Tá? Então é só atribuir aqui, gente. Galera, já passei vídeo aí no meu canal, passando item por item. Só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Quem está começando agora não viu, volta aí na minha playlist, dá uma olhadinha. Acho que na aula de customização de app bar eu mostrei detalhes passo a passo. Bom, continuando nesse componente. Então, atribuiu os parâmetros. Opa, cliquei errado. Atribuiu os parâmetros. Você tem agora que ver a árvore da criação aqui, né? Então eu criei, ó, começando, vou fechar aqui para a gente ir exibindo detalhes por detalhe. Container, eu adicionei um container, que dá esse formato, né, visual para a gente. Posso mudar a cor aqui, posso personalizar o gradiente, enfim. Né, ó, aqui no caso, ó. Legal? Só vou clicar aqui só para mostrar para vocês. E aí vocês vão ter o trabalho de personalizar aqui. Aí eu tenho uma coluna, porque a coluna, qual a necessidade de uma coluna antes? Eu preciso então organizar a linha que vai estar a pergunta com o botão em cima e a resposta embaixo, né? Então, por isso que eu tenho uma coluna aqui. Em seguida eu adiciono a linha, né? A linha, ele vai estar no nível da coluna com a resposta, porque a resposta tem que estar logo abaixo, porque quando eu clicar ela expande, né? Ele exibe. Então, ele está no mesmo nível, ó, da coluna, ok? Em seguida, dentro da row, eu tenho uma outro container, né? Que ele vai trabalhar para exibir o botão aqui de mais e menos. Por quê? Eu usei um stack que ele faz aquele efeito de sobrepor a coluna, né? Sobrepor o componente. Então, ó, eu tenho um icon, né? Esse icon aqui, ele tem, ó, o mais, né? Ó, atribuir um ícone de mais. E dupliquei esse icon e coloquei como menos, né? E aí, por isso não tem mais nada a fazer. Desculpa, uma outra coisa. No nível do container, né, eu tenho aqui a question, que é a pergunta, porque vai ser dinâmica, né? Então preciso colocar também a variável aqui. Legal? Entendido? Então, ok. Deixa eu voltar só uma coisinha aqui, para não ficar. Aí. Então, gente, olha só, vocês agora têm um componente aqui preparado para trabalhar e para passar os parâmetros para ele. Ok? Eu vou explicar primeiro a criação das camadas, vou explicar do outro também. Eu já volto aqui falar da visibilidade para vocês e da ação que eu criei aqui. Ok? Vamos lá, vamos continuar, só para daí eu já volto para exemplificar. Bom, criado então o componente, aí vocês vão vir aqui, criar um novo, né? Aproveitando, quem está começando, o Flutterflow não sabe criar componente, vem aqui no Add Page, o componente, pode ver que ele é um botão para criar vários itens. Então eu posso criar uma nova página, um novo componente, ou flows, né, que seria agora um recurso legal novo, que você já pega praticamente um esquema de login, de carrinho de história, ó, de carrinho de compra, de chat, pronto. Clicou, ele já descarrega toda a coleção para vocês aí. New Component, eu posso criar em branco ou posso pegar um pronto, né, gente? Então, no caso aqui, a gente vai criar um novo. Então, clica nele, ele já te dá aí o espaço. O que eu vou ter dentro desse componente dessa seção? Eu batizei ele como Accordion Section, mas vocês podem dar outro nome. Uma coluna, que é responsável para fazer a carry, eu já vou voltar nele.
E aí, gente, como adicionei aqui, ó, eu venho sempre nesse botão do adicionar os filhos, e o ícone aqui do diamante é o componente, olha lá, ó, já está mostrando os dois componentes, mas ó, eu preciso ó, do acordeon, que nós fizemos agora, né? Então, você clica nele, ele já vai listar aqui, ó. Pode reparar que no Flutterflow, todo que é componente, além do ícone, ele muda a cor. Então, o componente em azul aqui são componentes, né? Legal. Agora, eu tenho ele listando, né? E aqui na coluna, você faz a chamada da sua query. Você faz o quê? Estou trabalhando, como eu falei agora para vocês. Ah, posso fazer no qualquer tipo de banco de dados. Sim, ó, olha só aqui, ó. Posso usar a query, collection no Firebase, posso usar informar a API, só que daí eu tenho que criar a API lá, né, etc. Mesma coisa, criar o banco de dados do Firebase, né. E aqui no nosso caso é o Supabase. Como eu já importei para vocês, já mostrei onde importa, eu vou estar trabalhando aqui. Aí, a tabela e a listagem das linhas. Não preciso filtrar, não preciso fazer nada. Se vocês quiserem ordenar, que é muito legal, né? Por exemplo, ordenar por data, por ID, ou tiver alguma coluna que você queira determinar qual é a posição da pergunta e da resposta, tem que criar aqui e informar, né, gente? No caso, por exemplo, eu posso colocar uma ordem aqui decrescente. Então, aí quando eu compilar de novo esse projeto, a última resposta inserida no banco de dados será lá no topo, ficar sempre em ordem decrescente. Né? Isso aqui é legal, igual notícias, etc. Bacana? Então, fiz uma coisa a mais aqui. Reparou? Esse cara é um componente sozinho que só faz a ligação do banco de dados. Eu não tenho mais nada aqui. O que eu tenho para passar dentro desse componente seria aqueles parâmetros que nós criamos no acordeon. Lá, os parâmetros que tem agora a finalidade aqui, gente. Então, olha só. Fiz a query. Agora, ó, vocês quando começar, quando adicionar um novo, né, ele vem tudo em branquinho aqui, né, tudo zerado para vocês preencherem. Olha o que eu vou fazer, acordeon index. Eu clico nesse botão e ele me traz, ó, componente state. Eu tenho que procurar aqui, ó, componente state. Olha lá, acordeon sect expanded. Ah, mas quem que é o componente state? Eu estava mostrando para vocês lá aqui no recurso, né, de mostrar, ó, esse aqui, ó, fiz agora para vocês. Essa variável é o nosso componente da página. Para ver que está aqui, ó, local component state variables. Legal? Então ele precisa para identificar quem está clicando e aí vai ficar dinâmico o nosso FAQ aí, né? E aí é só preencher o restante. O acordeon index. Então, ó, eu vou trazer da minha tabela com a listagem desse ID. Vou trazer o nome da pergunta, clico aqui e procuro, ó, vou clicar para vocês verem, ó, FAQ, e aí eu clico na pergunta, simples, né? E resposta, mesma coisa, ó, vou clicar aqui para editar, ó, do FAQ row, que é a minha query do banco de dados, e trago a minha coluna, ok? E a action? Bom, aí que entra uma coisa legal, né? Eu tenho agora, antes de voltar na action, eu tenho que explicar o acordeão para vocês, para a gente fechar essa explicação. Por quê? A action, eu pulei, né? O link e a visibilidade de propósito. Por quê? Lá na action eu vou deixar por último, que é um pouquinho mais complexo. Então, antes de mais nada, eu tenho aqui, quem está começando, esse olho significa que a propriedade, que o widget tem a propriedade de visibilidade. Né? Então, olha aqui, ó, o mais e menos. Se o mais aqui, no caso, é o botão, é o representante, o botão do mais, ele tem uma comparação com as duas variáveis. Então aqui, olha só, quando eu cliquei nele, ele já exibiu aqui na condicional, ó, o valor expanded accordion index. O número expandido é diferente do que está item, é diferente, então ele vai fazer o botão, ele vai recolher, né? Vai dar, tem que exibir o botão de mais. Ele é igual, no caso é o próximo, ó, ele é igual ao botão, se ele é igual ao número, então é o botão do menos que vai aparecer, ok? Então é esse preenchimento, essa comparativa que eu quero mostrar para vocês aqui. Vou fazer um por um, vai. Ó, vou clicar aqui, condition, aí você tem uma condição simples, vou identificar o valor dele, né? Então, ó,
Ele não está aqui expandido? Ok. Ele não é igual, ó, tem que ser diferente, né? Que é o primeiro parâmetro aí. Esse é o representante do mais. O segundo valor, né? O comparativo. Agora vem aqui, ó. Accordion Index. Pode ver, galera, que até o Flutterflow, ó, nem mostra, nem deixa vocês clicarem nas outras colunas aqui. Ok? É isso. Mesma coisa no outro, ó. Vou expandir. Então, ó, e aqui ele está igual, certo? Então, eu vou ter que mostrar para você, ó. Accordion Index igual a Accordion Index. Legal? Esse é o expandido e esse é do banco de dados. Entenderam? Ok. Por que que eu tenho que colocar uma visibilidade na resposta? Como mostrei, quando a gente clica aqui na linha do mais, ele exibe. Ou então, na teoria, quando você carrega o FAQ, todas as perguntas eles estão com a resposta oculta, né? Eu deixei ela fechada. Então aqui eu trago, né, no texto. Primeira coisa que eu faço, trazer a variável, o parâmetro da resposta. Esse é o parâmetro, ó. Pode ver que ele abre aqui parâmetros, resposta, certo? E aí em seguida, ó, eu tenho fazer a condição, né? Que acabamos de fazer, gente. Ó, é a mesma condição, só que aqui no caso vai ser igual, né? Para quando ele identificar que ele está clicado, ele é igual, ele exibe, ele abre a caixinha, né? Bacana? E por último, não menos importante, mas o essencial para a gente fazer as ações é clicar na linha, porque a linha aqui, ó, corresponde toda a pergunta, então eu não sei o tamanho da pergunta, por isso que a gente coloca na linha essa ação. Essa ação simplesmente vai ter o execute callback. Tá vendo aqui que tem callback, ele tem aqui a opção de action? Por quê, gente? Lá no componente, aqui ó, nos parâmetros, eu coloquei o nome de action. Eu poderia colocar aqui action, action, ele vai exatamente aparecer esse nome lá no link. Bacana? Esse link, então, vamos trabalhar nele? Então, tá aqui, ó. Então, execute callback e finalizamos. Aonde que eu vou fazer o trabalho de link? Aqui. Eu mostrei para vocês, olha lá, Action. Ele mostrou, então, o botão, né, do editor. E eu vou clicar no Open. Olha aí que bacana o que eu tenho que fazer agora para funcionar. Como a gente está trabalhando no componente que traz aí o parâmetro, então ele vai fazer o que para mim, ó? Automaticamente ele muda todo o parâmetro aqui em cima, todas a função, né, de callback, né, que a gente acabou de trabalhar. Nesse callback, o que eu vou importar? Aqui vai ser uma condicional. Quem não sabe a condicional, ó, tem a action add conditional, ok? Então é esse botão aqui que a gente clica para abrir essa árvore. O que ele fez aqui, ó? Eu estou importando, né, estou identificando o ID do meu banco de dados, ó, get row field. Eu estou pegando do FAQ, ó, do banco de dados. Eu estou comparando o ID que está, né, recebendo, clicando, ao clicar no botão, né? Então, eu estou resgatando esse ID e comparando ele, ó, igual to, ao valor da seção. Esse componente state é o componente da página aqui, ó. Por isso que eu tinha mostrado para vocês. Esse cara aqui, ó, ele está comparando se ele é -1 ou se é o valor do banco de dados, né? E é isso, galera. Aí você já tem aí o parâmetro finalizado, tá? Então fiz aqui, o valor é igual. Se ele é igual, é true. O que vai ter no true? Update component state. Resete o valor. Lembra que ele fecha e abre, e quando eu clico no próximo, ele de cima que está aberto, ele fecha? É isso aqui. Se ele está como falso, ele atribui o valor ao número. Então daí o número atribuído, ele expande. Legal? Se vocês não entenderam a minha explicação, volta o vídeo, faz com calma, tem também links na comunidade aí do Flutterflow explicando parâmetros assim, né? E me pergunta, manda no WhatsApp ou mande aqui também no comentário. Legal? Bom, finalizando agora, porque o trabalhão, né, é mais os componentes. O que você tem que fazer aqui na página? Simplesmente, galera, é importar aqui, né, ó, o componente. No caso, vai ser o componente seção. Por isso eu coloquei action, accordion section, que daí você importa, você sabe qual que você vai importar
porque daí não fica complicado. Quem está começando agora pode confundir quem que eu importo, né? Então, sessão, só para você saber. E aí, não tem que passar nada de parâmetro aqui, não tem que fazer nada. É simples ajuste, né? Por exemplo, estou na coluna, o máximo de ajuste que eu posso fazer é, por exemplo, colocar aqui uma margem, né? Para ficar dentro do esquadro aqui. Daí é layout, galera, ó. Pronto, ficou já mais bonitinho. O que eu posso fazer também no acordeon aqui, não esquecer, né? Na coluna, ó, acrescentar aqui rolagem, ó, scrollable, para você acrescentar as perguntas, você conseguir rolar, né? Se tiver muitas perguntas aí, você consegue rolar ela, né? Então é isso. Não tem. Depois que a gente começa a fazer, quando a gente quer criar é complicado, mas depois que a gente começa a desenvolver e dar certo, fica fácil, né? Parece agora que eu faço de olho fechado. Ok? Bom, gente, é isso. Gostava de explicar com mais tempo, mas eu estou com pouco tempo para explicar melhor. Então espero aí que esse vídeo ajude vocês. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.